Estamos iniciando uma transmissão ao vivo do tema 15 de Conversando de Espiritismo. Chama-se Jesus e a Prática Diária. Nós estamos numa campanha de algum tempo de levarmos o Espiritismo para a prática diária. Não ficar só no sermão, como diz uma amiga minha para mim. Você dá muito sermão. Então, vamos para a prática. Já conversamos sobre fidelidade, verdade, progresso, princípios cristãos, enfim. E continuamos então nessa reclusão, obrigada por enquanto, com essa pandemia que está em cima do mundo. E aí nós, dentro dessas coisas angustiantes, pessoas que não saem, enfim, problemas que mexem com nossa psique, nós perguntamos como nós podemos aplicar o Espiritismo, o que estudamos, o que entendemos. Temos tido muito mais tempo de participar dessas lives, né? E todas são boas, todas trazem alguma coisa. Eu participo de grupos de biblioterapia, contadores de histórias e outras lives que discutem a situação atual, a situação política, a economia, que tudo faz parte do conhecimento. Já dizia Jesus para nós: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, como podemos aplicar esses princípios cristãos? Quantas vezes nós temos tentado aplicar o aprendido, né, nos ensinos de Jesus nos evangelhos e fracassamos nas tentativas? E a nossa desculpa é sempre: mas eu não sou igual que Jesus. Pô. Mas nós somos centelha divina. E através dos estudos que temos feito até agora, nós entendemos que precisamos modificar nosso íntimo, trabalhar nossas fraquezas, nosso lado escuro, nossa sombra, como diz a Joana de Ângeles. E ela mesma nos chama ao autoconhecimento, que Sócrates já falava, que precisávamos nos conhecer. E aí então nós ficamos lembrando onde que Jesus nos chama essas coisas, que referências podemos ter, e encontramos na Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, este livrinho, e falo livrinho porque ele é fininho, chama-se Jesus e a Atualidade, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Esse livro é de 1990, já tem 30 anos, né? 30 anos temos esse livrinho aqui, maravilhoso. E é fininho, ó, estou mostrando aqui a capa dele, fininho. Mas aí então Jesus, nas suas conversas daquela época, né, nós fomos procurar onde que poderíamos ter alguma referência sobre essa situação. E em Marcos 2,16, 2,17 e em Mateus 9, 11 a 13. Eu vou repetir porque as referências são importantes. Leiam, não acreditem no que eu falo. Marcos 2,16 e 2,17. E Mateus 9, 11 a 13. Fala assim, Jesus: E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, diz-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Passaram-se 2020 anos, mais ou menos dentro dessa história, e nós continuamos aqui reencarnando na Terra, planeta de provas e expiações. Por que reencarnamos aqui? Porque nós somos aqueles que precisamos de Jesus. Eu não gosto da palavra pecadores, né? Mas é o que fala o Evangelho. E assim nós fomos então
pensando nesse Jesus que trouxe para nós esses esclarecimentos todos, para quê? Para que nós pudéssemos entrar pela trilha do autoconhecimento, autodescobrimento. Ou seja, como sou eu? Eu, quais são minhas virtudes e antivirtudes? E a Joana de Ângeles disse nesse livro que acabei de mostrar, Jesus e Atualidade, na introdução, não precisa ir muito longe, porque tem vários capítulos, né? Não precisei ir aos capítulos todos, mas só na introdução. Tem 20 capítulos esse livro. E diz assim: extraordinário narrador de histórias, uma das artes mais difíceis na área do discurso e poeta ímpar, em razão das imagens puras na sua riqueza de cores e de significado. Os seus ensinamentos eternizaram-se, reconhecidos como dos mais belos jamais anotados pela gnose. O Sermão da Montanha, considerado a Carta Magna dos Direitos Humanos, é um desafio da não violência, próprio para esta época, assim como foi para aquela em que ele o enunciou. Os que o ouviram jamais se desimpregnaram da sua magia incomparável. Não somente, porém, Jesus é atual pelas terapias de amor e pelos ensinamentos que propõe ao homem contemporâneo. Nós, né? Mas também pelo exemplo de felicidade e exteriorização de paz que irradiava. Olha, volto aqui a insistir, nós estamos aqui para sermos felizes, não é para sofrer. O pessoal fala que precisa sofrer para ser feliz. Não, nós precisamos ser felizes, sempre, equilibrados no dia a dia, que Jesus irradiava felicidade e paz. E aí continua Joana de Ângeles. Enquanto as ambições desregradas conduzem as inteligências ao paroxismo e à alucinação da posse, quero ter mais, quanto mais melhor, da fama, quero ser notado na sociedade, da glória, das disputas cegas, ele ressurge na consciência moderna em plenitude, jovial e amigo, afortunado pela humanidade e a segurança íntima. Jesus é humano, está do lado nosso sempre, não está longe não. O pessoal diz, não, ele vai voltar. Volta nada, porque está aqui conosco. Deixou seu pensamento vivo entre nós. E a Joana continua. A atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, companheiro e terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhe a queda no abismo. Temos que tirar Jesus da cruz e dos pregos. Fazemos Semana Santa e vamos lá chorando, não sei quantas estações e por aí vai. O pessoal se compraze no sofrimento. Não foi para isso que ele veio, não. Ele veio para que conhecêssemos a verdade e ela nos libertasse. E isso tudo, diz a Joana de Ângeles nesses parágrafos que eu selecionei do livro, na introdução. Então precisamos de Jesus, mas precisamos fazer uma reflexão, compreendê-lo. Compreender o que ele quis dizer para nós. E aquilo que me toca, o que me toca. Eu quero realmente mudar. O pessoal está falando aí, essa pandemia veio para que a humanidade mudasse. Quando acabe, vamos estar mudados. Mentira. Se eu não mudar, mudou nada. Então, nós precisamos refletir nesses princípios cristãos. Sou cristão, eu sigo Jesus. O companheiro me lembrou assim nesse estudo. Mas também nós temos que estudar Kardec, o Pentateuco de Kardec, temos que estudar isso, e temos que estudar muita coisa. Mas primeiro Jesus, nós temos uma pirâmide de conhecimento. Jesus no topo da pirâmide, depois vem Kardec, depois vem André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, os livros da Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, que é um resumo da doutrina espírita.
o livro Ressurreição e Vida, e por aí vai, tem muitos livros. Não precisamos mais livros. Saiu uma profusão de livros mediúnicos aí que alguns não valem nada. Vocês me desculpem que eu fale, mas não valem nada. E o que temos que estudar, nós não estudamos. E o que temos que compreender, não compreendemos. Nós estamos fazendo a leitura do livro Pontos e Contos, de Humberto de Campos, às terças-feiras, 19 horas. Só a leitura, que já é uma mensagem evangélica, simples, que vai ao coração nosso. É a parte humana, que é o que diz a Joana aqui de Jesus. A atualidade necessita urgentemente de Jesus, companheiro e terapeuta, em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhe a queda no abismo. Se nós vemos aí as notícias, todo mundo quer ser famoso, presidentes, e outro quer ser eleito, e outro reeleito, tirando benefícios aos trabalhadores, né? Dos pobres e estropiados como somos nós. Tem que ler Jesus. E tem uma mensagem que nós conseguimos, que a Cristina trouxe para nós, nossa contadora de histórias, que diz assim: algum dia, em qualquer parte, em qualquer lugar, indefectivelmente te encontrarás a ti mesmo. E essa, só essa, pode ser a mais feliz ou a mais amarga das tuas horas. Porque vou me encontrar comigo mesmo. Sabem quem falou isso? O grande poeta Pablo Neruda, chileno, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1971. E era comunista. Bom, e a Joana diz mais, que a humanidade sobrevive graças a seres responsáveis, que trabalham pelo bom, pelo belo, pelo ideal e pela verdade. Nessa atualidade nós precisamos continuar trabalhando pelo bom, pelo belo, pelo ideal e pela verdade. Mas somos livres, temos escolhas. Quais são as escolhas que eu faço? Eu cumpro as regras nessa pandemia, uso álcool, máscara, enfim, cumpro as regras para poder conviver? É uma reflexão. Nós temos eleições em novembro. O pessoal não gosta que fale de política, mas eu falo, porque nós somos políticos todos, até na nossa vida. Então temos que pensar quem vamos a escolher em novembro e por quê. O pessoal está muito acostumado, vou votar em fulano porque não gosto daquele outro. Isso está errado. Dai ao César o que é de César, diz Jesus, e a Deus o que é de Deus. Reflitam sobre essa questão. Nós seguimos Jesus e dizemos que somos bons, não somos perfeitos, somos bons. E quando quiserem, os bons preponderarão. Levem essa reflexão com vocês. Evangelho de Jesus e o livro Jesus e a Atualidade de Joana de Ângeles. Meu nome é Sérgio Rodrigues, para os que não me conhecem. Professor espírita, presidente do Centro Espírita Emmanuel da Lapa do Rio de Janeiro. Professor do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil, onde compartilho, entre outros, com Júlio César de Sá Roriz e Luiz Lemos, ambos em atividade ainda, no meio cristão espírita. Que Jesus nos abençoe e continuem no caminho do bem, do belo e do ideal, falando sempre a verdade. Graças a Deus.